Bom dia, muito obrigado pela participação de todos no nosso webinar. Sou Denis Roman, sócio da MZ, e hoje vamos conversar sobre as tendências ESG, o que os investidores analisam nos aspectos social, governança e ambiental. Gostaria de agradecer a participação das nossas convidadas e apoiadores, Luzia Hirata, Santander Asset Management, Raquel Costa, HSBC Asset Management, o apoio do PRI, Revista Capital Aberto, Portal Acionistas, DCI, PR Newswire e Conference Call Itel. Acho que o tema ESG vem ganhando importância ao longo dos últimos anos, vem ganhando, mais do que importância, vem ganhando relevância, vem sendo cada vez mais difundido. Uma série de eventos da APIMEC nos últimos 2 anos já trouxeram o tema para o público. Acho que a gente vem aflorando a importância dos relatórios de sustentabilidade, enfim. Então hoje, lembrando aos senhores participantes que as perguntas podem ser dirigidas às nossas convidadas diretamente pela plataforma, só clicar no ícone Pergunte ao Palestrante. E para a gente começar, vou fazer uma pergunta, vou dirigir uma pergunta à Luzia e à Raquel. Segundo os dados do PRI, os assets under management vêm crescendo bastante ao longo dos últimos anos. Como é que vocês avaliam isso? Só que lembrando também que você vem, ao longo dos últimos tempos, a gente vê diversos players de market data desenvolvendo soluções para análise de dados ESG. Por exemplo, a Morningstar acabou de lançar o índice, a Bloomberg tem o ESG Go há algum tempo, a Thomson Reuters comprou uma empresa Asset4 que trabalha em ESG, MSCI, enfim. Gostaria de ouvir a avaliação macro de vocês. Bom, vou começar, Luzia, depois você me complementa. O Socially Responsible Investment começou na década de 70, o primeiro fundo começou com essa ética de olhar, começaram a questionar investidores a respeito da ética e do poder fiduciário que eles têm, do dever fiduciário que eles têm a respeito do dinheiro de seus clientes. Então, os primeiros fundos apareceram no sentido religiosos. Então, como que o dinheiro desses clientes deveriam ser aplicados de maneira, considerando as questões éticas. A partir disso, e dado o grande movimento da pressão ambientalista, dos ativistas, pressão da sociedade civil em cima das empresas, para que essas olhem as questões socioambientais e que essas tenham também responsabilidades sociais, não apenas de gerar valor ao acionista, também começaram a pressionar instituições financeiras para que elas se atentem a esses aspectos e passem a olhar essas questões também ao analisar as suas empresas. Por conta disso, vem então essa tendência que vem crescendo muito de se olhar, de se incluir na análise financeira as questões ESG. As questões ESG não são triviais de serem incluídas e ainda há muitos investidores que têm uma certa resistência à inclusão desses aspectos. Aqui no Brasil, acho que a primeira, depois a Luzia pode comentar, a primeira asset que começou a olhar para isso foi a asset do Banco Real, na época, a partir do Fundo Ético. E a partir disso, com a criação do PRI, como ele comentou que é um dos apoiadores desse evento, que em 2006 foram criados os princípios para investimento responsáveis, mais investidores foram se tornando membros desse acordo, né, dessa iniciativa,
para que se incluísse e engajassem as empresas a respeito do tema. Então, um dado interessante que foi soltado no ano passado pela Global Alliance Investment Survey, eles soltaram que de 2012 para 2014, a quantia, né, o AUM, o Asset Under Management, subiu de 13,3 trilhões de dólares para 21,4. Então, esse é um número que vem crescendo muito, e mais investidores têm olhado para esses aspectos, e assim como o Denis comentou, mais plataformas têm vindo para auxiliar investidores, como o MSCI criou uma plataforma ESG para auxiliar, para que a gente possa ter mais informações a respeito do que as empresas estão fazendo sobre o tema e tendência ESG no mundo. E aí outras plataformas como Sustainalytics, como outras que você mostrou. Eu acho que a Luzia pode ir. Complementando um pouco, né, essas plataformas todas, elas ajudam bastante a gente, né, no sentido da gente captar as informações, né, de ambiental, social e de governança. Mas, por outro lado, assim, eu acho que é um exercício muito forte, né, que a gente tem que ter junto com as companhias, tanto as companhias de capital aberto quanto de capital fechado, que é justamente dar maior credibilidade a esse tipo de informação. Né? Então, hoje, a gente tem muitas plataformas que concentram dados, né, mas ainda falta um pouco da confiabilidade dessas informações, da rastreabilidade, para que a gente possa usar efetivamente, né, na nossa tomada de decisão de investimentos. Então, assim, eu acho que todo esse crescimento, tanto, né, da preocupação das assets, dos investidores, como também das empresas em começar a reportar mais esse tipo de informação, é um exercício que a gente tem que fazer em conjunto, né, uma troca de conhecimento, até uma troca de experiências, que isso tem que ser reforçado, porque a gente ainda tem base de dados, principalmente aqui no Brasil, não, na Europa é um pouco mais robusto, mas aqui no Brasil a gente ainda, né, tem muitas informações que não são completas, ou que são dados muito diferentes uns dos outros, então a gente acaba não conseguindo usar como uma base comparativa, né, para avaliar até mesmo o desempenho das companhias em relação a aspectos ambientais ou sociais, por exemplo, ao longo do tempo, e que é isso que vai nos ajudar a tomar as melhores decisões e que vai ajudar também as companhias a se estruturarem melhor e a estarem mais bem preparadas em relação a esses novos aspectos aí, além do econômico e do financeiro. E um aspecto importante, acho que você colocou bem da questão da Europa, mas o mercado americano vem crescendo de forma muito expressiva na questão ESG. Acho que até então o embrião principal vem do movimento europeu, mas nos Estados Unidos o crescimento nos últimos 2 anos foi muito expressivo. Sim, e até esse estudo que eu citei, ele tem esse aumento tão expressivo e esse valor tão alto, né, de trilhões de dólares, porque ele considera todas as maneiras de se integrar a ESG. Não só apenas a integração plena na análise de decisão financeira, que é a quarta etapa, né? A primeira etapa seria você fazer uma exclusão de setores, então, lembrando daquela questão ética de por que esse tema veio à tona, então, inicialmente, os investidores passaram a excluir certos setores, como tabaco, armamento e outros setores que envolvem valores, né? Valores éticos. Em segunda etapa, tem o best in class, que é se você fazer uma análise olhando as melhores questões, olhando a performance da empresa segundo critérios ESG e comparando ela com as demais da classe dela, né? Por isso o best in class. E aí tem o negative screening, que seria você fazer uma análise vendo os pontos piores da empresa. E por fim tem a integração completa, que seria tentar mensurar aspectos de sustentabilidade na tomada de decisão de investimento, né? Incluir no valuation, no DCF, e é isso que eu acredito que se a gente fosse pegar esse bolo de 21,4 trilhões, um pequeno percentual é essa integração por completo, e um grande percentual vai ser a respeito de exclusão de setores. Então, já entrando nessa questão do processo de análise, que dados que são mais analisados? Luzia, como é que é o teu processo no Santander? Na verdade, assim, hoje o Santander ele, né, faz a gestão do fundo ético, como a Raquel mencionou, né, foi um dos primeiros fundos aqui na América Latina que teve
esse critério mais específico a ser aplicado. Então, na época, foi desenvolvida uma metodologia, né, de análise, no qual são feitas várias perguntas, né, em relação aos aspectos sociais, ambientais de governança. Toda essa análise, né, eu faço hoje, a gente utiliza dados públicos das companhias, então é por isso que é muito importante, né, que essas informações estejam disponíveis para nós, investidores, seja por relatórios de sustentabilidade, seja por informações disponibilizadas no site. Então, essa informação disponível é muito importante. Assim, no nosso processo, a gente não encaminha nenhum questionário específico para as empresas, a gente tem um questionário aqui interno no qual eu avalio, né, cada uma das questões com base nesses dados públicos, e a partir disso a gente tem um rating, né, um score, uma nota que a gente atribui a cada uma das companhias, e a gente faz uma análise best in class, ou seja, a gente faz uma comparação em empresas do mesmo setor. Tá? Então, essa metodologia, como eu falei, ela considera todos os aspectos em geral. Tem algumas questões, né, que são mais críticas aqui para a gente, né, no Brasil, né, para alguns setores. Então, assim, a gente presta muita atenção em relação ao trabalho escravo, né, que ainda é um tema bastante crítico, e que isso, do ponto de vista, né, nós, os analistas, é um tema extremamente relevante, porque ele pode bater num financiamento, né? A empresa que está envolvida com algum tipo de denúncia de trabalho escravo que seja comprovada, ela pode ter financiamentos cancelados, ou ela pode não conseguir financiamentos. Isso vai realmente, de fato, impactar, né, no desempenho dela. Aspectos ambientais, né, acidentes, a falta de gestão desses aspectos é um item que a gente olha bastante. E questões de governança, né, que eu acho que cada vez mais assim, tem chamado muito a atenção, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que é realmente a gente olhar estruturas de governança bem montadas, né, ou se pode ter algum tipo de falha, uma falha de alinhamento de interesses. Isso é muito importante, né? Então a gente tem casos em que, quando a empresa não alinha os interesses, né, tanto dos acionistas quanto da diretoria, né, do próprio conselho, isso pode trazer problemas muito graves. Então esses são os temas assim que a gente olha com bastante cuidado. No HSBC, a gente vai na mesma linha do fundo ético, que é a análise que o pessoal, que a Luzia lá no Santander faz. A metodologia no HSBC foi criada em 2007, a partir da criação de um fundo, o Fundo de Ações SRI, em 2007. A criação do fundo foi em 2009, e o outro fundo foi criado, que é de renda fixa, foi criado em 2011. Então, no HSBC, a gente faz uma análise das empresas considerando esses aspectos, mas sobre duas óticas, né? A ótica do desempenho financeiro e também a ótica da capacidade de pagamento, o quanto que vai impactar no fluxo de caixa da companhia, dado que a gente também olha para esses aspectos no caso de uma emissão de dívida para as carteiras de renda fixa de crédito privado. São dois fundos. E para esses dois fundos em especial, a gente, além de passar por toda essa análise, é passado por um comitê interno ESG, onde participam não só eu, como Head de Research da equipe de Equity e de Crédito, o analista financeiro daquele setor em específico do qual eu estou tratando, e os gestores das carteiras, tanto da carteira de ações quanto da carteira de crédito. Depois de aprovado, se aprovado, né, pode ser reprovado ou aprovada aquela análise que foi feita. Se aprovado, a gente ainda encaminha para um conselho de sustentabilidade, onde participam pessoas externas, para validar, referendar e garantir que no nosso processo a gente está tomando as melhores decisões, estamos considerando todos os aspectos necessários a respeito daquela empresa. E é esse processo participativo com membros externos que hoje trabalham na sociedade civil é muito importante para garantir que esse processo fique, então, redondo. E aí, esse universo de empresas que a gente seleciona, é um universo de empresas elegíveis à carteira.
não necessariamente o gestor vai colocar aquele papel, aquela empresa no fundo. E aí o gestor tem a capacidade analítica de, junto do call, né, como a gente chama o call do analista ESG, com o call do analista financeiro, tomar a melhor decisão para comprar ou não o papel. E aí, com o fundo de ações, ele tem como benchmark o Easy, que inclusive comemorou 10 anos agora, o Easy, né, a sua criação, e teve um fórum muito interessante na terça-feira, e acredito eu que com essa demanda maior de investidores a respeito do tema, mais fundos devam ser criados utilizando o benchmark de Easy. E o Easy tem um papel fundamental para engajar as companhias e para auxiliar também os investidores para entenderem as melhores práticas do mercado. E agora, com a plataforma que eles lançaram de dados, a gente vai poder comparar melhor se a empresa que a gente está analisando está além ou aquém daquelas que já foram selecionadas pelo Easy e que são consideradas benchmarks no setor de empresas sustentáveis, vamos dizer assim. Então, é uma plataforma bem interessante para a gente utilizar no nosso processo de investimento. Bacana. Mesclar um pouco aqui com o público. O Rodrigo Krause vem com duas questões interessantes. Ele falou que a questão que o crescimento expressivo é um conceito vago, mas acho que você deu um pouquinho de números, mas vamos entrar um pouco mais neles. Ele está falando dos fundos, qual o crescimento dos fundos preocupados com o meio ambiente, mas pelo que você acabou de colocar, não é questão de um fundo preocupado com o ambiente, é análise global, certo? Sim, eu acho que a tendência é a integração dos aspectos ESG na tomada de decisão de todos os fundos, né, da asset em questão, ou não sei, do fundo de pensão, né, da gestora de recursos. A criação de fundos temáticos depende muito da demanda dos clientes, né? Há clientes que preferem uma análise, uma política de investimento que tenha como benchmark o Easy, ou o Ibovespa ou qualquer outro índice, para que pegue empresas de small caps ou outras estratégias que não apenas a estratégia de empresas mais sustentáveis. E aí o que deve crescer dado que os investidores já consideram esses aspectos e entendem que esses aspectos, se empresas não se atentarem, estiverem estratégias corporativas para esses temas, essas empresas são mais arriscadas. Então, eles deveriam precificar melhor o preço da ação, ou, no caso, precificar melhor a taxa de emissão a qual eles querem pagar pela dívida da empresa. Então, acredito que o crescimento venha nessa linha e não em fundos temáticos. Bacana. E eu acho que é um ponto legal essa questão de governança. Recentemente, a gente ouviu um analista do Deutsche falando que o case Volkswagen, para ele, não era uma surpresa tão grande pela questão de governança. Exatamente. Vocês acham... Não, isso tem se debatido bastante, né? Eu acho o case Volkswagen acho que virou ele virou uma referência muito grande para a gente, até para a gente conseguir estar muito atento, porque, assim, tentar prever, né, que uma empresa como uma Volkswagen vai fraudar, né, testes de emissões é muito complicado, assim, eu acho que a gente estava até conversando, né, Raquel, assim, a gente como analista, a gente tenta buscar, a gente faz até um trabalho bem investigativo, mas, assim, prever que uma companhia vai agir, né, deliberadamente para fraudar algum tipo de teste, né, no caso da Volks foi um teste de emissões, é muito complicado, mas, assim, o que todos os grandes analistas, né, e os bancos estão comentando é que já havia alguns indícios, e esses indícios são principalmente relacionados à governança corporativa. É por isso que eu mencionei que é um tema que eu acho que a gente está começando a tomar muito mais atenção, né, e talvez a gente consiga, né, logo mais definir critérios mais restritivos de análise, né, para que a gente possa ter subsídios para dizer, olha, está faltando algum alinhamento aí, e alguém vai acabar acontecendo algum problema, né? Então, assim, o caso da Volks teve esse levantamento, né, da própria estrutura do Conselho de Administração, né, dele estar muito concentrado, né, em
a nacionalidade é basicamente de alemães e austríacos, e por uma empresa global que atua no mundo inteiro, né? Isso pode ter uma falta de alinhamento. E outra questão é de ter o controle de duas famílias, né? Que são as famílias que são donas da Porsche, defendendo seus interesses próprios diante do Conselho e não tendo, né, defendido os interesses de todos os demais acionistas. Então, assim, esse é um grande exemplo, mas eu acho que isso pode ser facilmente replicável para todas as demais companhias. Então, acho que é uma questão que a gente tende a tomar bem mais cuidado aí, né, nas próximas análises. Ok. Eu acho que o Rodrigo está, como um bom RI, está na questão da quantificação. Ele está preocupado assim, quantos fundos inclui essa variável no processo de seleção de carteira hoje? No Brasil? Talvez no mundo, assim, como é que vocês estão vendo, o que vocês estão vendo de talvez, quantificar, tem fundos que estão a gente vem conversando com vários gestores, tanto no Brasil quanto fora, a gente vê que tem em estágios diferentes, tem estágios que são mais nessa questão do best in class, tem outros que estão indo mais para a questão do screening negativo. Bom, daquele número que eu falei de 21,4 trilhões de dólares, isso representa 25% do total de AUM administrados no mundo. Então, acho que é um crescimento legal, é uma representatividade interessante. Não acredito que em breve esse número vá crescer tão expressivamente quanto cresceu, pois foi um crescimento bem exponencial de 13,3 trilhões para 21,4 em 2 anos. Eu acredito que em fundos temáticos esse crescimento não se dará. Se dará, assim como eu já expliquei. A gente acredita, e os estudos da literatura mostram, que a análise ESG deve passar a ser integrada à decisão de investimento dos gestores e dos analistas financeiros, e não específico em fundos temáticos. No Brasil, eu sei dizer que as maiores casas, como Santander, Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, têm fundos temáticos, fundos exclusivos que consideram questões ESG. E aí eu acredito que assets independentes talvez estejam começando a trazer também essa temática. Eu acho que você colocou, né? Eu acho que o mais importante não é nem o fundo temático. Sim. O fundo temático, acho que assim, foi importante para criar a estrutura de análise, só que daqui para frente é cada vez mais análise integrada. Porque os fundos temáticos, eles acabam tendo mais essa visão do screening negativo, né? Tá. Que é de você excluir alguns setores ou algumas companhias porque você não concorda ou com o produto ou com algum tipo de processo, né? Então, acho que a tendência hoje é justamente você integrar, né, todos esses aspectos para todas as classes de ativos, inclusive, né? Então, a gente citou alguns fundos que são específicos, né? O Ethical é um deles, né? O HSBC tem os seus fundos específicos também, ou outros bancos, outras casas, mas, assim, eu acho que é uma tendência que está acontecendo agora, inclusive lá no Santander também, é da gente ampliar essa análise, porque não é uma análise trivial, ela dá muito trabalho, a gente tem profissionais dedicados a isso, né? Às vezes a gente tem que ter, né, uma consulta aí bastante extensa. Então, assim, é de aproveitar essa análise que é muito rica e ampliar para os demais fundos, né? E aí, assim, a gente tem, a gente pode olhar por 2 pontos de vista. Um, assim, é do risco que aquele papel pode te trazer, né? E a gente está falando tanto de ações como de crédito, né? Ou também de você conseguir enxergar as boas oportunidades, porque quando você faz uma análise em cima da gestão, de critérios que vão além daquela análise tradicional, você pode também estar enxergando ali uma empresa que está se estruturando bem, que está se preparando, não só naqueles aspectos focados na ambiental, social e de governança, mas para a própria rentabilidade aí no futuro. Então, acho que são critérios que vão se complementando, e aí eu acho que a visão é justamente essa, da gente crescer essa análise em todas as classes de ativos, ter menos, né, fundos dedicados ou específicos, mas que é essa ideia de você buscar essa integração de análise e ter uma análise um pouco mais completa. E uma coisa que vocês estão colocando que eu acho que é bastante importante é a questão do crédito. Porque, quer queira, quer não, proporcional ao PIB, equity no Brasil ainda é pequeno. A gente tem um volume de companhias de capital aberto representativamente baixo no Brasil. Mas quando o ESG passa a entrar na questão do crédito,
aí sim a gente fala de uma indústria enorme, passa a ser uma indústria gigante. Sim. Acho que isso mostra a relevância de uma forma mais abrangente. E eu, conversando com alguns analistas de mercado mais antigos, pessoas que estiveram no mercado nos anos 80, eles falam, gente, algumas coisas do que vocês estão falando a gente já olhava. Certamente. Parece novidade, mas não é não. Sim. É que hoje talvez vocês estejam dando uma organização mais legal, as coisas estão aflorando de uma forma mais organizada, vem os relatórios de sustentabilidade, os GRIs, a tendência de relato integrado, mas parece muito novo, mas não é tão novo quanto se fala. E dependendo de cada setor, pode ser que o analista já naturalmente incorporasse algumas questões, como por exemplo o setor de bebidas. O setor de bebidas é necessário, é intrínseco a quantidade de água que é necessária. Então, naturalmente, o analista financeiro já leva isso em consideração. Para ele é uma questão crítica, ele tem que olhar a quantidade de água que aquela empresa usa, aonde que aquela empresa está estabelecida, o regime de chuvas, se vai impactar, assim como no caso de utilities também. O regime de chuvas, no caso do Brasil, que depende muito, né, a matriz energética depende muito de hidrelétricas, que infelizmente estão passando por crise e dependendo de termoelétricas, é importante se saber regime de chuvas. Então, algumas questões que a gente chama, né, hoje coloca esse rótulo de ESG, já eram antes analisadas, como você falou, né? Desde 1980 as pessoas já olhavam e não rotulavam dessa maneira. Uma questão aqui da Juliana Barbieri sobre o processo de análise. Vocês chegam a visitar as companhias, aplicam alguma avaliação, chegam a utilizar alguma certificação? Como é que é isso no processo de vocês? Que informações que vocês consomem? Certificações é bastante importante, porque eu olho bastante a gestão, né? Então, assim, como é que está estruturada a gestão? Até mesmo antes de indicadores ou de informações sobre desempenho em relação a aspectos ambientais ou sociais, é importante que a empresa me demonstre como é que funciona a gestão dessas informações, como é que a empresa está estruturada. E muitas vezes as certificações elas nos dão, né, um caminho aí, né, uma garantia que existe uma equipe, existem responsabilidades definidas, existem processos estabelecidos para que a gente consiga tomar essa decisão. Visitas são feitas sim, né, assim, a gente... Quando tem algum aspecto muito específico ou quando tem alguma companhia que a gente está bastante interessado em decifrar um pouco mais, a gente agenda visitas ou até mesmo conversas, né, com as áreas, não somente de relações com investidores, mas muitas vezes até com algumas áreas específicas, né, de sustentabilidade, relações institucionais, comunicação, enfim, qualquer área dentro da companhia que esteja realmente envolvido com a disponibilização dessas informações. E a gente faz sim, a gente até fez uma visita em conjunto, né, Raquel, para uma empresa, foi uma experiência bastante legal, porque a gente juntou aí algumas assets e aí a gente fez uma visita em conjunto, que eu acho que deu um peso um pouco maior, né, assim, a gente conseguiu levar uma equipe que fizesse várias perguntas e que conseguisse explorar o tema um pouco mais dentro da companhia, e eu acho que essa é uma tendência que a gente quer tá assim, aplicando muito mais, porque eu acho que quando a gente tem um grupo de investidores interessados, né, e a gente assim, essas visitas, elas têm um objetivo mesmo de troca de informação, de levar as nossas demandas, de entender um pouquinho, né, como é que a empresa lida, né, com essas novas demandas que vão surgindo, muito mais do que de uma auditoria, né, ou de uma checagem de dados, né, eu acho que é muito mais com esse viés, com esse objetivo, porque como eu falei, são coisas que a gente está construindo junto, né, então assim, tanto nós como investidores, a gente também tem que saber fazer as perguntas certas, né, quanto as companhias também de estarem preparadas para responder. E o legal desse, que ela comentou que a gente foi visitar junto, um dos princípios do PRI, ele fala sobre o compartilhamento que os investidores juntos compartilhem informações e engajem as empresas. Então, aqui no Brasil, são 3 grupos de engajamento que foram montados. Um grupo de engajamento para a política de investimento, no âmbito do PRI, dos princípios para investimento responsáveis. Um engajamento para a política de investimento, então, que é focado em fundos de pensão, e como eles podem incluir nas políticas de investimento questões ESG.
um outro engajamento sobre integração ESG, então os investidores debatem como a melhor maneira de se integrar, e um terceiro GT de engajamento, que o terceiro GT que é o GT de engajamento, do qual eu e a Luzia a gente faz parte. E esse GT está bem interessante esse ano, a gente decidiu analisar o setor de alimentos e estamos na fase agora de estruturar indicadores padronizados, acho que somos em 6 ou 8 investidores e também consultorias estratégicas, né, no tema, que estão montando indicadores específicos, padronizados, para que depois a gente engaje as empresas, e aí vai ter um trabalho de falar com os RIs para apresentar esses temas que a gente está endereçando, nesses KPIs, e aí, quem sabe, facilitar tanto a vida da empresa quanto a nossa em se chegar em conjunto a uma série de indicadores que são importantes e relevantes para a análise da empresa. Então, esse trabalho em conjunto de investidores é super importante para compartilhar o conhecimento, compartilhar aprendizados e aprimorar a análise, que ainda não é trivial e todos não sabem exatamente como engajar e como incluir questões ESG na análise. Acho que a questão mais é a padronização da análise, que vai acabar gerando a padronização da informação, colocar as coisas de modo mais comparativo. Acho que esse é o grande desafio. Muito importante esse trabalho que vocês fazem junto ao PRI, acho que é super relevante para o desenvolvimento de um mercado mais equânime. Acho que, seguindo essa linha, a gente vê que cada setor, cada empresa, ainda mais no Brasil, que é o país das jabuticabas, tem suas particularidades. Tanto que acho que nos Estados Unidos, o SASB desenvolveu uma matriz de materialidade setorial, bem genérica, assim, mas ela direciona o mercado. Que dados são os mais cruciais para setor elétrico, para alimentos, para serviços, enfim, para uma matriz bastante extensa. E como é que vocês veem essa questão de materialidade ou relevância, como alguns players ainda insistem em chamar no Brasil? Como é que vocês veem isso? A gente avalia, por exemplo, que às vezes uma matriz de materialidade de um internacional, óbvio, ela não dá para ser 100% aplicada no Brasil, porque é diferente, mas também você não pode... É importante, muitas vezes, na minha avaliação, partir dela, porque quer queira que não, você quer comparar com players internacionais, não adianta criar mais uma jabuticaba. Sim. Como é que vocês olham esse processo de materialidade? Fala um pouquinho mais para a gente sobre Luzia. Então, a materialidade é super importante para que a gente possa direcionar os grandes temas, né? E aí, assim, eu tenho refletido bastante sobre esse assunto, porque definir materialidade é uma coisa muito complexa, né? E, assim, eu vejo muitas empresas que fazem os seus processos para definir materialidade, que fazem consultas, né, para conseguir ouvir, né, todos os públicos né, de interesse, para conseguir definir os temas materiais. Uma coisa que eu tenho pensado bastante é que, assim, eu acho que existem alguns temas, alguns indicadores que eles são relevantes para qualquer tipo de negócio, para qualquer empresa de qualquer setor, né? Então, assim, alguns indicadores básicos ambientais, né? Seja consumo de água, de energia, sociais, né? Número de colaboradores, taxa de rotatividade, eu acho que são indicadores que são básicos e que realmente todas as companhias devem monitorar continuamente, né? Tem a questão aí, entra da materialidade setorial, que eu acho que aí entra, assim, várias entidades que têm estudado bem esse assunto, né, de definir para cada setor quais são os temas relevantes, e isso levando em consideração uma consulta pública, né, com diversos públicos, seja ONGs, sejam governos, entidades setoriais, né, eu acho que SASB, né, nos Estados Unidos faz um trabalho assim, GRI também, né, acabou também tendo, né, os seus suplementos setoriais, no qual você tem ali indicadores e temas que são materiais por setor. E eu acho que também tem uma materialidade por empresa, né? Que aí é onde a gente acaba tendo um pouquinho mais de trabalho e a gente entra um pouco mais no detalhe.
né? Quando aquela empresa específica tem alguma questão local, seja de relacionamento com comunidade, seja por conta de algum acidente ou de algum problema que já teve no passado e que isso vai perdurando por um tempo, né? Seja por relacionamentos, né, específicos com alguns grupos, né, seja de ONGs, seja de associações de classe, e que aí eu acho que também cada empresa também vai ter o seu tema material específico. Então eu vejo essa linha assim que a gente permeia e que é o grande desafio nosso, né, de conseguir apontar esses temas, de conseguir identificar e de perceber do nosso ponto de vista de investidor, né, qual é o tema que realmente pode impactar aí o desempenho, qual é o tema que pode nos trazer algum tipo, não só de risco, mas também da oportunidade. Eu acho que o GRI já trazia um pouco, né, desse aspecto de materialidade, onde tinha uns indicadores que permeavam todos os setores e indicadores específicos para cada setor. Um outro estudo do PRI, que saiu em acho que foi elaborado em 2013, saiu no início de 2014, foi feito por analistas brasileiros em parceria com consultorias, e foi feita uma pesquisa com os investidores do Brasil a respeito da materialidade em cada setor. Então, é um estudo curto, interessante, que mostra alguns temas que foram mais votados como sendo importantes para cada setor. Mas o curioso é que nesse estudo o tema de corrupção para óleo e gás não sai como tão relevante. E aí no mesmo ano se dá um escândalo. Então talvez isso demonstre que ainda há assim, para certos tópicos carece um pouco mais de entendimento sobre o impacto que isso pode trazer no desempenho da empresa, ou financeiramente, né, o impacto negativo de um evento desse, né, na companhia. Até porque os temas podem mudar, né? Sim. Eu acho que foi isso que aconteceu, né? Não era tão importante, talvez aspectos ambientais fossem muito relevantes no setor de óleo e gás, mas a partir do momento que você tem uma ocorrência específica, muda, né? Então, assim, esse é o grande desafio também de você identificar a materialidade. Ela pode mudar, né? Dependendo do contexto, dependendo de ocorrências. Por exemplo, agora, governança corporativa vai ser muito material em grandes companhias globais, por conta do caso da Volkswagen. Talvez o ano passado isso fosse um pouco menos, né? Mas esses temas também vão mudando. E o caso de governança realmente impacta tudo, porque no final do dia, os indicadores ambientais de uma Volkswagen talvez estivessem bons, só que fraudados. Pois é. E aí é o que fica para nós, né, que analisamos esses dados, como capturar essa... Como prever, né? Como prever. É super difícil, mas no Fórum do IS eu conversei com o coordenador da dimensão de governança corporativa, pedindo ajuda nesse sentido. A empresa, porque ele tinha citado na palestra que ele fez, empresas como a Enron, que tinham suas políticas corporativas todas fundamentadas, né, no site, se você lesse, eram todas bonitas. E aí é um caso que depois dá algum problema mais para frente. E aí como pegar isso? E a sugestão dele foi que, além de analisar, não só analisar documentos, é exatamente a pergunta, acho que foi a Juliana que fez. Então, de conversar com a empresa, e não só conversar com a pessoa de relações com investidores, mas tentar conversar com mais pessoas dentro da empresa para tentar entender se aquele discurso e aquele compromisso a qual ela se propõe publicamente está, de fato, permeando a companhia e todos os seus colaboradores e as iniciativas que são feitas, as práticas corporativas, levam aquilo em consideração. Perfeito. Vou parar de monopolizar um pouquinho vocês aqui, vou abrir um pouco para o público. Questão do Maurício, da Oceana Investimentos. Como transformar o estudo ESG para um rating, para conseguirmos comparar empresas? Vocês têm pontuações positivas e negativas? Quais são as fontes para a área de governança? Para a parte ambiental, tem fontes muito claras, como o CDP, por exemplo, na avaliação dele. Como é que vocês...
Eu olho muito o formulário de referência, a gente consulta bastante os analistas que estão bastante em contato, né, com a companhia. Para a governança tem aquelas informações básicas, né, a gente vai ver estrutura de governança corporativa, conselheiros independentes, né, como é que é feita a avaliação, né, do próprio conselho. Mas eu acho que também tem ali uma questão que às vezes é um pouco sutil, mas que nos ajuda muito, que é o perfil, né, das pessoas que compõem tanto o conselho quanto a diretoria executiva, né? Então hoje a gente tem, né, trocas de CEOs e às vezes o perfil, né, dessas pessoas ele acaba meio que direcionando um pouco, né, a atuação da empresa. Então assim, eu conto muito com a ajuda dos analistas que conhecem bastante, né, as pessoas que estão aí no mercado e a gente acaba utilizando essas informações para que a gente possa direcionar aí essa análise. Em relação ao rating, a gente tem, né, lá na nossa metodologia, a gente tem um rating específico para cada companhia, ela varia de 1 a 5. E aí, como eu falei, a gente faz uma comparação por setor, então a gente tem diversos setores. A empresa ela vai ter uma avaliação positiva se a média dela é acima da média setorial. Tá? E assim, essa avaliação positiva o que é? Né? Na verdade, a gente está aplicando uma metodologia que a gente está fazendo uma análise para ver como é que isso funciona, né? Em que a gente aplica no preço-alvo. Então, a gente tem um preço-alvo sem análise, né, ESG, e um preço-alvo considerando análise ESG. Então, a gente aplica um prêmio ou um desconto dependendo dessa média que ela obtém comparada com a média setorial. Tá? Então, é uma forma da gente tentar quantificar um pouco mais, né, e de dar essa dimensão, né, do quanto uma avaliação positiva ou negativa das companhias. E aí, lembrando, né, que esse negativo é sempre tomando como uma referência setorial. Né? E aí a gente consegue tentar quantificar um pouco melhor aí, essa análise que é, né, um tanto quanto qualitativa. Complementando a pergunta que ele fez sobre fontes, né, da onde encontrar informações sobre governança, além do que a Luzia comentou, a MSCI ela adquiriu a GMI, acho que foi ano passado. E a GMI ela é específica em governança. Então, os relatórios que vem, que a MSCI solta, ela tem um relatório específico para a governança, para métricas de governança, avaliando a empresa a partir dos pontos de governança. E tem um relatório também sobre pontos controversos, que é muito importante analisar o passado da empresa para se entender basicamente como ela se vem diminuindo aquelas questões de acidente ou outros escândalos e outros eventos da qual ela se envolveu. E aí outra fonte muito importante é as respostas abertas das empresas que estão no ISE, permitiram abrir ao questionário de governança corporativa. Lá você tem uma fonte vasta, né, são as respostas das empresas, para um questionário amplo que cobre todos os aspectos das melhores práticas em governança corporativa. Então, ele dá um bom referencial de quais são os pontos que devem ser olhados, em primeiro lugar. Em segundo, se a empresa a qual você analisa está no ISE e tem as respostas abertas, você pode ver como ela está. Não é aberto a pontuação dela, mas você pode, a partir das respostas, você infere como ela foi no questionário. E o importante agora, com essa nova ferramenta do ISE que eles lançaram, essa plataforma, vai ser a gente entender como a indústria está, pois você poderá fazer buscas, até critérios específicos. Eu acredito que não a nível de pergunta, mas a gente vai poder entender como que as empresas respondentes ao ISE estão sendo avaliadas naquela dimensão. Então, historicamente, desde 2005 até hoje, como elas foram evoluindo, e aí você, ao perguntar para a empresa, por exemplo, o percentual de conselheiros independentes, se ele não tiver, você pode ver que as melhores empresas, que são as que estão no ISE, hoje já acho que 70% delas, tem 30% de independentes. Então, essa empresa está aquém das melhores práticas e aquém daquelas 40 que estão hoje na carteira, uma carteira referente e uma carteira que tem se demonstrado com melhor performance, melhor desempenho que o Ibovespa, por exemplo. Então, acho que é um bom referencial para a governança. E eu acho importante também que as companhias preparem e coloquem essas informações
ou no site ou no próprio relatório de sustentabilidade, né? Eu acho que é uma boa prática, né? Embora eu entenda que seja, né, um custo bastante alto, um envolvimento muito grande, mas esses relatórios, eles nos ajudam muito, né? E os relatórios de sustentabilidade, né, pode usar uma referência como o GRI, né, uma referência, né, que é a mais utilizada hoje, ou do relato integrado, certamente você vai colocar, né, essas informações sobre governança, sobre aspectos ambientais e sociais. Então, eu acho que os relatórios, eles são boas ferramentas, não só para nós, né, analistas, utilizarmos como fonte de informação, mas para as próprias empresas conseguirem comunicar o que querem, né? Eu acho que tem esse outro lado também, de se posicionar, de mencionar questões críticas que sejam, né, de dar a sua resposta para os públicos que estão interessados e, assim, a gente lê, sim, os relatórios, né, Raquel? A gente lê muito relatório, então, assim, é uma peça muito importante para a gente. Muito. Aproveitando que você falou de relato integrado, vou puxar um gancho aqui, já que eu sou obcecado por relato integrado, mas pelo processo de integração, que a gente vê. Eu ainda tenho a percepção que a gente encontra muita discrepância entre formulário de referência, relatório de sustentabilidade, um release de resultados. Procede minha percepção? Procede muito. Acho que é interessante a iniciativa do relato integrado, e as companhias estão com esse desafio de mostrar que as iniciativas que elas fizeram, né, de aspectos em sustentabilidade, dão resultado financeiro, ou impactaram, ou amenizaram riscos e por isso elas diminuíram perdas. Então, eu acho que nesse nível ainda a gente não vê. Seria interessante as empresas mostrarem, ó, eu fiz tal iniciativa, me custou tanto e minimizou tantos riscos e por conta disso vou continuar a fazê-las, porque os investidores muitas vezes têm a percepção de que por que a empresa faz essa iniciativa? Parece só oneroso, é só um investimento, é só um CAPEX e não há um retorno em cima disso. Então, acho que o desafio do relato integrado seria isso. E aí, também, os releases trimestrais colocarem certos indicadores materiais reportados trimestralmente, né? Os RIs vão querer matar a gente por pedir. Mas já tem algumas empresas que reportam trimestralmente. E só o começo é mais complicado. Depois que isso passa a fazer parte da rotina, é um volume maior de informação, mas... Eu acho que um exemplo bem legal que eu participei recentemente, a gente estava fazendo a avaliação da área de sustentabilidade de uma companhia, eles tinham um projeto super relevante de cogeração, só que o slide de cogeração de energia, o slide da empresa era assim: aumentamos nossa cogeração de energia em 70%, ponto. A gente falou, olha, muito bacana, sua apresentação muito bem estruturada, só que você só esqueceu de falar duas coisas. Quanto custou? Para quê? Que benefício trouxe? Mas teve benefício, reduziu o nosso custo de energia em 0,5%, o payback do projeto é de 4 anos, mas o principal, reduziu o nosso risco a um apagão da rede em 40%. Só não falou o importante. Só não falou o importante, ou seja, reduziu. Montei um projeto de cogeração, legal, mas... E uma coisa que a gente comenta muito, que acho que o grande desafio do relato integrado não é o relato integrado, mas é a gestão integrada, né? Porque o relato, ele é consequência de uma gestão, e é isso, ter essa visão, né? De, puxa, fizemos um projeto de cogeração, mas o que implicou nisso é que é esse ampliar, né? E de ver realmente as conexões que existem e trabalhar em conjunto. E, assim, o relato é consequência disso. No caso desse, se o projeto mesmo não tivesse reduzido o custo de energia, mas tivesse simplesmente reduzido o risco, ok. Exatamente. Importante. Exatamente, Muito importante, mas tem que comunicar. Tem que. Não adianta fazer coisa boa e não contar. E não contar. Não é óbvio, né? A gente fala aqui, mas assim, né, é isso que eu falo, assim, a empresa, ela tem que estar com essa visão, ela tem que ter essa gestão, né? E assim, é um processo de fato, né? Às vezes, assim, eu acho que tem muita empresa que faz muita coisa bacana, muita coisa legal, né? Que tem esses dados, tem todos esses números que poderiam nos dar informações, né? Mais quantitativas, né, em relação a impactos financeiros de projetos sociais, ambientais que sejam, tem essa informação, mas ainda não consegue traduzir isso para uma informação que seja
a gente consiga capturar. Por isso que eu acho que essas iniciativas do relato integrado, elas são interessantes, porque aí começa realmente a nos fazer, a nos exercitar para ter essa visão. Uma questão aqui da Júlia, da CPFL. Gostaria de saber se é feita uma diferenciação na hora de avaliar uma empresa entre ações de responsabilidade social e reparação social. Reparação? Uma diferenciação das empresas? Eu acho que sim, porque no sentido, se eu entendi, a reparação social seria consertar alguma coisa, né, algum mitigar um evento negativo. Exatamente, que é bem diferente de ações de responsabilidade no qual você voluntariamente, né, ou identificando alguma área específica que você consiga realmente fazer a diferença no sentido positivo. Eu acho que ainda não há um estudo que mostre que impactos, se a empresa que já tem estratégias corporativas, empresas que não têm, se o impacto a partir de um evento, né, se a reparação feita é maior, né, o gasto que vai ter nessa empresa que não tinha e teve que desenvolver por conta de um dano, é maior nessa do que na outra. Eu, por exemplo, nunca li um estudo a respeito disso e seria interessante fazer. Mas eu acredito que empresas que tenham já estratégias corporativas sejam menos arriscadas. Inclusive, um dos estudos que eu li recentemente mostra que fez uma correlação de crédito e mostra que empresas que a integrar aspectos ESG num rating de crédito, as empresas que tinham já os critérios, já atendiam os critérios exigidos, davam menos default que as outras. Então, pode-se inferir que empresas que já tenham estratégias e montaram são menos arriscadas e, portanto, deveriam ser melhor avaliadas que as outras, né? Para a gente, no momento que eu vejo uma empresa que está reparando e a outra que já tinha, teoricamente essa aqui está incorrendo em mais custos. Mas não é óbvio. Não só custo como risco, né? Sim. Eu acho que esse é o... E assim, até porque eu acho que a gente tem setores aí que são muito críticos em relação a acidentes, né, a questão de segurança do trabalho, Perfeito. né, que às vezes é uma questão muito trivial, mas que tem custos muito altos e tem riscos, né? E assim, você afinal de contas está lidando com vidas, né? Eu acho que tem todo um outro aspecto por trás também ali que acaba tendo um impacto muito grande. Então, eu acho que a reparação nesses casos, ela é muito mais crítica, né, do que se você realmente tiver uma gestão adequada e conseguir evitar, né? Bom, estamos chegando a mais de 1 hora de evento aqui. Já? Já, passa rápido. Papo bom, passa rápido. E ainda estamos com 200 pessoas conectadas. Nossa, que bacana. Legal. Então, pessoal, obrigada. Acho que quem quiser mandar uma pergunta, por favor, o faça. Estamos chegando ao finalmente. Vou fazer uma última, que é a pergunta minha aqui. Quem quiser mandar pergunta, últimos minutos. Faça agora, do ponto de vista dos profissionais de RI, não sou. Eu penso muito focado em RI e capital aberto. Vamos ampliar um pouco o escopo. Sim. Do profissional que faz o reporte, quer seja o RI de uma empresa de capital aberto, de um profissional de uma área financeira, de uma companhia fechada que busca crédito. O que eles podem melhorar no processo de comunicação sobre a ótica ESG? O que vocês hoje encontram como maiores gaps? Como melhorar? De forma rápida, assim? Eu acho que é um super desafio, né, para essas áreas. Hoje, o nosso principal canal de comunicação é a área de RI. A gente vê assim, muitas empresas, muitas áreas que assim, a gente faz uma pergunta meio diferente, né? E aí realmente a área tem que buscar apoio, né, das demais áreas da companhia, seja de sustentabilidade, de meio ambiente. Enfim, eu acho que é um super desafio, mas pelo menos para a gente, né, da área, né, dos analistas, é o nosso principal foco de comunicação, às vezes o único. Então, eu acho que tem que realmente estar atento a essas questões novas que aparecem. Eu acho que a resposta rápida também é outro diferencial
para a gente. Então, assim, quando a gente vê uma área de RI que está bem preparada, que nos dá uma resposta rápida, ou às vezes até antecipa alguma comunicação relevante em relação a aspectos sociais e ambientais, é bem interessante, é bem bacana. Mas eu entendo que é um grande desafio, porque assim, são tantas demandas, são questões às vezes que não são triviais, mas eu acho super importante que esses profissionais estejam preparados para responder a essas questões, principalmente porque é um principal canal de comunicação com a gente. Eu acho que o ideal seria que essas áreas, né, o reporte, porque hoje, geralmente, as informações que a gente quer estão no relatório de sustentabilidade. O relatório de sustentabilidade, para quem nunca leu, geralmente tem entre 100 e 150 páginas. E conta muita história bonita. Então, fica um pouco moroso, chega às vezes a ser chato, ler o relatório inteiro. E as informações que a gente quer estão ao longo do relatório. Então, inevitavelmente você tem que ler, porque se você não ler, não adianta dar um Ctrl+L no PDF para buscar palavras-chave, que você vai acabar perdendo informações que a empresa colocou lá. Então, eu entendo que o relatório de sustentabilidade não é só para o investidor, ele é para todos os stakeholders, mas seria legal se tivesse um relato curto para investidor, com informações, faz uma tabela, os melhores indicadores, né, os indicadores materiais, como isso vem performando nos últimos 3 anos. A gente está acostumado a olhar isso em balanço. Então, vamos olhar isso também para aspectos socioambientais. Então, reportem a evolução ou a involução e expliquem depois, de maneira curta e breve, como aqueles números performaram e quais iniciativas foram feitas para mitigarem aquele número que está aumentando e é um número negativo. Então, seria importante ter um relatório específico para a gente, que tivesse as informações claras, diretas, e geralmente o relatório de sustentabilidade ele explica para a sociedade qual é a função da empresa. Então, e o analista ele conhece tão bem a empresa que fica chato ler a função social da empresa, ela vai explicando como ela funciona, o que é isso importante, não, isso a gente já sabe. Então, a gente quer ir direto ao ponto. E 150 páginas para procurar o direto ao ponto é cansativo. É cansativo para produzir, é cansativo para ler. Então, a gente podia chegar num ponto de inflexão comum. E um ponto que você acabou de falar, que eu achei muito interessante, é o seguinte, a questão da comparabilidade da evolução ao longo do tempo. Então, a gente tem, hoje você pega ali no Relate ou Explique sobre relatório de sustentabilidade, tem muita empresa falando, eu não tenho recursos para montar um relatório. Sim. Então, acho que a recomendação que a gente vem dando para algumas empresas é, ok, você não consegue montar o relatório completo, monta pelo menos os indicadores. Até porque você não vai conseguir montar, amanhã ou depois, você chega num processo onde você descobre que você precisa de indicadores, você não vai conseguir montar indicadores de 3 anos atrás. Sim. Exatamente. Então já seria importante, por mais que às vezes você vai falar, meus recursos, meu tempo, equipe é limitado para montar um relatório parrudo, começa pelos indicadores. Sim. Faz sentido? Faz. Como eu falei, tem alguns indicadores que são básicos, né? Que são indicadores que às vezes a companhia já monitora, né? Consumo de água e energia é um dado que está aí, está dado, né? Todo mundo monitora número de funcionários, taxa de rotatividade. Então, são dados que até no próprio formulário de referência, né, eles aparecem. Mas, assim, eu acho que a GRI direciona bastante. Sim. E isso eu acho que dá várias dicas em relação a quais são esses indicadores mínimos, né, que a gente... E é importante ter esse histórico, né? Eu acho que a construção desse histórico é legal. E a Raquel tocou num ponto que eu acho super importante, que é assim, mesmo que você não evolua, é importante você falar pra gente, explicar, né? Ou se teve algum problema, né? Eu acho que isso faz muita diferença pra gente, porque é aquilo, mesmo que não esteja no relatório, a gente vai acabar descobrindo, a gente vai procurar, a gente tem outras fontes, né? Tem outros canais, às vezes canais que né, podem estar até nos dando uma informação meio distorcida. E aí a companhia tem a oportunidade de nos dar a versão da história que é dela, ou até mesmo, olha, reconhecemos que teve um problema, que teve um desvio aqui, mas e as ações estão sendo tomadas, quais são essas ações? Eu acho que isso dá uma credibilidade para a informação e nos dá um certo
conforto na análise, porque a gente entende que a companhia também tá olhando esses aspectos. Bacana. Chegaram uma série de perguntas aqui. Vamos lá. Daniel da Sodali. Quais são as variáveis utilizadas para desenvolver o rating de governança? Acho que você já acabou de dizer, já elencou boa parte, mas só recapitulando. Independência do conselheiros independentes, a independência do chairman, né, do conselho, do presidente do conselho e da diretoria executiva. Isso é um ponto super importante, exatamente, é uma evolução, né, na governança, mas a gente entende que isso é bastante importante. A remuneração da diretoria e do conselho de administração, não são todas as empresas que abrem esses números, e é um ponto muito relevante para a gente entender se a remuneração variável dele está... Primeiro, se a remuneração dele está mais na fixa ou na variável. Se for na variável, se tem um lock-up, se está travado para metas de longo prazo, né? Porque se ele estiver só em metas de curto prazo, há um conflito de interesse do gestor para as tomadas de decisão da empresa. Então, porque ele vai querer, né, dali, que é o caso do cara que estava na Disney agora. Então, ele ficou 3 anos lá, fez a empresa muito legal, saiu, 2 meses depois tinha uma multa, uma dívida milionária, bilionária para se pagar, e as pessoas não sabiam. Ele saiu rico com seus bilhões no bolso, porque as metas dele eram de curto prazo, e a empresa ficou com um desafio enorme de como lidar com essa dívida que ele tinha tomado essa decisão. Então, é importante a gente entender metas de curto prazo versus metas de longo prazo. Então, acho que olhar a estrutura de conselho, olhar a remuneração, olhar comitês que a empresa tem, se tem independentes nos comitês, se tem conselho fiscal, se tem o comitê de auditoria. E eu acho que, assim, o mais importante é se a pessoa não, né, quem fez a pergunta não tem muita noção, acho que muito fácil é o guia do IBGC para a governança corporativa. É uma literatura fácil de ser lida. E, não, garanto que o Daniel da Sodali tem bastante referência. Então, Pessoal muito bom de governança. Luiz Carlos da Copel, qual é o peso da participação nos índices de bolsa, ISE, o Dow Jones, na tomada de decisão de investimento? Bom, a gente considera, né, esses índices, é muito importante, dá um peso um pouco maior, sim, mas a gente tem uma nossa análise própria, no qual a gente também toma um certo cuidado. Então, assim, eu já tive várias companhias que, mesmo estando listadas no ISE ou no Dow Jones, ainda assim elas não são aprovadas pela nossa avaliação. Tá? E o inverso acontece? Acontece também. A gente tem várias companhias que são aprovadas, né, dentro do... Porque, assim, na verdade, esses índices são índices de referência, no qual você tem uma metodologia aplicada bastante clara, né, com muitas perguntas que são encaminhadas às empresas, as empresas dão esse retorno. A gente toma o cuidado de avaliar, assim, até que ponto a gente assume o risco, né, de algumas informações. Então, a gente tem um ponto de vista que, lógico, a gente usa como referência esses índices, mas a gente também toma o cuidado assim, bom, até que ponto eu consigo investir nesse papel, ou até que ponto eu considero aqui dentro do risco que eu estou assumindo na minha carteira, tá? E aí, levando em consideração também o interesse dos nossos clientes. Tá? Perfeito. Uma questão aqui uma questão da Juliana Kobayashi, da KPMG. Ela está falando sobre um ponto que você mencionou, que foi a questão da periodicidade. Se a periodicidade dos relatórios, que é anual, não prejudica muito a análise da empresa, se não seria necessário ter acesso a informações mais tempestivas e instantâneas. Acho que a gente já abordou. Assim, abordou, mas eu acho que tem uma tendência mundial, inclusive a Unilever é uma das pioneiras, de não se reportar mais resultados financeiros trimestralmente, sim anualmente, para que o investidor pare com aquela ansiedade de curto prazismo, né? E passe a olhar as estratégias de longo prazo da empresa. Então, eu falei de reportar trimestralmente, porque a maioria, que eu acho que todas as empresas brasileiras hoje reportam resultados trimestrais. São obrigadas. Então, não poderia alinhar as questões de sustentabilidade a isso, já que elas reportam. Mas há uma tendência mundial de pararem de reportar trimestralmente, por questões de longo prazo.
Então, a ideia, eu acho que seria mais daí interessante, não só reportar trimestralmente, daí, se isso se extinguir, vamos supor, seria soltar fatos relevantes, né? Soltar explicações que a empresa vem fazendo para se dado algum evento que aconteceu, como a empresa endereçou, atitudes para mitigar os riscos. Isso, algumas empresas têm até feito, né? Se tem algum caso específico, alguma ocorrência muito crítica, de soltar um fato relevante para a gente, comunicando, e é isso que eu falo, que essa comunicação é super importante. Um último ponto aqui da Andrea Marques. As assets têm canais de comunicação com a sociedade e comunidade? Vejo muitas pessoas querendo denunciar ou esclarecer pontos de alguma empresa, mas elas têm dificuldade de acesso aos financiadores. Isso não ajudaria na análise de uma forma mais ampla, sem agregar tanto custo? Sim, acho que sim, ajudaria, mas eu pelo menos, acredito que a Luzia também, eu olho os relatórios de ONGs, como WWF, Greenpeace, Repórter Brasil. Então, eu acredito que demandas da sociedade venham, né, surgem a partir da sociedade civil, né? A sociedade civil monta geralmente relatórios denunciando casos. Greenpeace é bárbaro em fazer isso, em denunciar casos de empresa e juntar vários aspectos, né, e coletar informações da sociedade civil. Então, relatórios, eu pelo menos busco ler esses relatórios para entender a percepção de outros stakeholders que não são a visão da empresa. Isso é muito importante. Sim, a gente tem algumas ONGs que entram em contato com a gente, ou para denunciar, ou para dizer... Não necessariamente uma denúncia, mas às vezes assim, olha, a gente faz um trabalho de acompanhamento de projetos de tais empresas que estão impactando em determinadas regiões, né? Então, assim, a gente está super aberto a receber isso, só que assim, a gente tem que também ter o cuidado, que a gente também tem que olhar o interesse dos nossos clientes. Então, assim, eu sempre analiso essas informações, eu acompanho, mantenho contato com essas ONGs que nos trazem essas denúncias específicas, né? A gente procura dar, né, esse retorno a um acompanhamento e a gente considera nas nossas análises, sem dúvida, né? Mas assim, sempre também olhando com o olhar do investidor também, tá? Acho que a gente tem bastante ainda acho que a gente já evoluiu, mas ainda tem muito pela frente para melhorar na questão de análise. Eu acho que, dado o adiantado da hora... Sei que vocês têm compromissos, a agenda de vocês é bastante disputada. Agradecer a participação. Considerações finais, Luzia? Eu acho que como você falou, né, uma evolução. Eu acho que é bacana, né, acompanhar essa evolução. O mercado tem olhado com mais cuidado. Eu acho que, eu sempre comento, né, que o meu trabalho nesse último ano, ele foi bastante, né, ajudado pela crise hídrica, pelos casos de corrupção, crise de energia, ou seja, ficou muito mais fácil falar, né, para o mercado financeiro, digamos assim, né, que todo mundo diz que não está sensível a essas questões, mas assim, está sim. Eu acho que a gente tem casos aí muito claros, muito evidentes de que esses aspectos estão pesando muito, sim, né? Eu já vi até relatórios, né, de economistas falando sobre crescimento da China, que nos níveis que estavam, eles eram realmente insustentáveis por conta, né, de você estar cada vez mais, né, utilizando recursos, né, naturais, e que isso não se sustenta no longo prazo. Então, eu acho que tem uma mudança, sim, de visão, e eu acho que a gente está aqui para contribuir para isso. Nosso papel. Eu acho que é importante lembrar que a discussão de que as empresas devem gerar valor a demais stakeholders que não só os acionistas é hoje indiscutível, porque até lendo recentemente eu achei um artigo famoso e polêmico que contradiz que vai contra toda essa teoria das empresas olharem para esses aspectos, que é do Milton Friedman, que foi um economista ganhador do Prêmio Nobel, e ele expõe claramente que as empresas deveriam olhar só para os lucros. A empresa tem a responsabilidade única e exclusiva de gerar lucro, e que olhar para outros aspectos, ela acabaria perdendo dinheiro e não cumprindo o seu papel, que é atender aos desejos dos acionistas.
E ele expõe que a empresa, então, tem que gerar lucros a partir de seus recursos e atividade econômica. E aí eu acho que o Milton Friedman não previu que esses recursos que a economia antes considera como recursos infinitos, são hoje finitos. Então, fora isso, acho que os acionistas minoritários da Volkswagen não gostaram da análise dele. Também não gostaram da análise dele. Então, eu acho que o mundo mudou, acho que as questões e os desafios globais estão aí, estão na nossa porta, estão na porta das empresas, estão batendo para que os investidores olhem para isso, e investidores que não considerarem essas questões podem perder essa oportunidade. Empresas que não tiverem suas práticas, investidores que não olharem para isso, acho que podem destruir valor no futuro. Excelente. Bom, muito obrigado. Obrigada. A gente recebeu hoje um quórum muito bacana e bastante diverso, empresas de capital fechado, empresas de capital aberto, empresas que têm um nível de maturidade que podiam estar dando palestra aqui em vez da gente, mas foi muito bacana. Então, como a gente recebeu um público muito diverso, depois a gente vai encaminhar também alguns links, a gente falou de bastante coisa, falou do PRI, acredito que algumas pessoas ainda não conhecem, a gente falou de SASB. Pessoal, não precisem ficar preocupados com as nossas sopas de letrinha. Alguns estudos. A gente vai encaminhar alguns links para vocês, algum material de apoio pós-evento. Tá bom. Muito obrigado, a participação de todos. Obrigada. Em breve a gente cria mais eventos, evolui mais o tema. Legal. Muito obrigado, bom dia. Obrigada.